respondo e quero. No mundo não está sozinho, ouvindo, Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É com grande satisfação que vamos iniciar essa palestra sobre concreto de ultra alto desempenho. Bom, eu me chamo Igor, sou acadêmico de engenharia civil e petiano aqui do grupo PET Civil do IFTO. Bom, primeiro eu quero fazer os agradecimentos a vocês por estar disponibilizando um pouco do tempo de vocês para fazer com que este evento possa acontecer. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Bernardo Tutiquian por ter aceito o meu convite para estar disseminando um pouco do conhecimento dele sobre o assunto. Vou fazer uma pequena introdução sobre ele para ficarmos a par do assunto. Bom, o professor Bernardo Fonseca Tutiquian é professor e pesquisador da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Unicinos. É coordenador do Instituto Tecnológico de Desempenho para a Construção Civil, ITT Performance, e é coordenador do projeto Rede da Redetec. Além disso, é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia. Tem pós-doutorado pela CURAI, foi professor visitante da Universidade de Missouri of Science and Technology, nos Estados Unidos, professor visitante da Université de CG.TC, em França, e pesquisador da Universidade de La Costa, em Cook, na Colômbia. É autor do livro Concreto Autoadensável, Patologia das Estruturas de Concreto, Aço e Madeira, e atua nos cursos de especialização em construção civil, segurança contra incêndio, projetos de estruturas e patologia, e desempenho nas obras civis na Unicinos. Orienta trabalhos de conclusão de curso, mestrados e doutorados, e é avaliador de periódicos internacionais de renome, como a Construction and Building Materials, Cement and Concrete Research. Então, professor Bernardo, pode ficar à vontade. Olá, olá, me escutam e me veem? Alô? Ótimo, ótimo. E tudo certo. Tá, perfeito. Então, primeiro aí... Tá, ótimo. Então, primeiro aí agradecer o convite do Igor, agradecer o convite aí do professor Moacir, né, e tantos outros amigos aí no Tocantins, Palmas, né? Deixa eu ver aqui se eu compartilho aqui a minha tela. E seguindo aqui a solicitação, calma aí que eu estou tentando compartilhar. O que eu estou compartilhando aqui? Eu não consigo achar minha tela aqui. O senhor vai apresentar agora? Apresentar agora, daí qual deles? A tela inteira, uma janela ou um guia do Chrome? A tela inteira, dá certo. A tela inteira, só que aí ele não me bota para escolher. Tá, e agora? Vocês estão me enxergando? O que vocês estão enxergando? Estão enxergando a apresentação? Isso, sim, sim. Tá, estão enxergando aqui a apresentação, Ultra High Performance Concrete e tal? Certinho.
Tá bom, maravilha. Então vamos lá. Então, primeiro aí agradecer o convite, agradecer aí a amável lembrança aí do Igor, do PET aí da universidade, professor Moacir, né? Sempre uma alegria estar em Palmas, Tocantins, né? Apesar de que eu não estou, mas eu vou me sentir como se eu estivesse aí, né? O que eu vou fazer, né? Dentro dessa nova situação aí é o que a gente pode fazer, né? Então, o Igor já me apresentou, né? Meu nome é Bernardo, sou professor aqui na Unicinos, no Rio Grande do Sul, né? E vou apresentar hoje um pouco sobre o Ultra High Performance Concrete, né? Não sei se vocês já ouviram falar, o concreto de ultra alto desempenho, é um concreto que apresenta excelentes propriedades no estado fresco, no estado endurecido, de durabilidade, né? E é um concreto novo que está chegando aí no Brasil devagarinho, né? E, enfim, eu venho trazer um pouco aí para vocês. Não sei, Igor, se tu permitir, por mim, vocês podem deixar aí o microfone aberto aí, quem não tiver com muito barulho ao redor aí, e se quiserem não digo microfone aberto, mas se alguém quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma questão, pode fazer ao longo da apresentação, que para mim não atrapalha. Eu só não consigo ver o chat, porque para eu ver o chat eu tenho que voltar para cá, daí vocês não estão mais enxergando a apresentação, correto? Agora vocês não estão enxergando a apresentação, é isso? Isso. Aí qualquer dúvida no chat eu falo para o senhor. Tá, então eu não consigo. Agora voltou a apresentação, correto, Igor? Correto. Tá, então, ou seja, eu não posso sair da apresentação, então eu não consigo olhar o chat, né? Mas, enfim, então, se o Igor puder, me avisa aí. Então, fiquem à vontade aí para fazer alguma contribuição aí ao longo da apresentação. Então, esse aqui é até um vídeo inicial que eu boto aqui na capa da apresentação, para quem não conhece já conhecer um pouco, né? É um concreto, como eu disse, de excelentes propriedades, né? Resistências mecânicas altíssimas. Não sei se vocês conseguem enxergar aí no vídeo a presença de fibras no concreto, né? E como ele tem resistências altíssimas, ele, inclusive, substitui, em muitos casos, a armadura, né? Então, vocês estão vendo aí uma peça sem armadura, e aí diminui seções, eu não preciso ter concreto de cobrimento, eu não preciso proteger a armadura, e esse é o grande desafio, fazer um concreto de ultra alta performance, né? Mas alta-densável, ou seja, que ele possa se moldar nas formas sem vibração, sem compactação externa, porque é um material muito denso. Tá? Bom, também, como eu disse, eu estou aí, né? Já me apresentei, e esse é meu Instagram, né? Se alguém quiser lá, me segue, que esse tá passando a ser o canal de comunicação aí com a turma aí e tal. A gente acaba não conseguindo mais entrar direito no WhatsApp, Facebook, essas coisas, então estou focando lá mais no Instagram, se alguém quiser acompanhar. Bom, então o concreto de ultra alto desempenho, ele tem que ter uma elevada fluidez, como vocês estão vendo aí em outro vídeo, né? Aquele concreto anterior era branco, né? Porque era um concreto para uma fachada, eu vou mostrar para vocês, né? Esse aqui já é um concreto cinza, que a gente não tem muito esse apelo estético, enfim, ele é muito flexível, né? Eu posso fazer ele nas diversas situações que eu quiser. Elevada durabilidade, só para vocês terem uma ideia, um concreto com uma relação água-cimento de 0,4, nós já consideramos impermeável, né? Ou seja, um concreto que não permite passar água, agentes agressivos e tal. Esse concreto aqui, ele tem uma relação água aglomerante de 0,20, ou às vezes até um pouco menos. Então, ou seja, ele é extremamente durável, né? Se bem compactado, se bem feita a peça, é um concreto que eu nem sei dizer qual seria a vida útil, mas certamente mais de 100, 200, 300 anos, né? E uma elevada resistência mecânica, como nós já vamos ver, né? Então, ou seja, ele mistura as propriedades de um concreto autoadensável, como vocês já viram no vídeo, ou seja, ele se autoadensa. Ele também é um concreto reforçado com fibras, né? Vocês viram a presença de fibras nos vídeos, né? E ele também é um concreto de alto desempenho, porque ele tem elevada durabilidade, elevadas propriedades mecânicas, etc. Né? A junção desses três concretos especiais é o Ultra High Performance Concrete, é o concreto de ultra alto desempenho. Né? Então, vocês veem que ele é um concreto especial entre os concretos especiais. Né? Então, é um concreto bem interessante. Né? Para classificar ele quanto a ser ultra alto desempenho, nós temos aí o limite aproximadamente de 150 megapascal, né? A norma francesa, inclusive, né, a FGC, fala em 150 megapascal.
né? Algumas normas posteriores já foram dando uma flexibilizada, chegando ao ponto aí da norma chinesa falar em 100 megapascal. Então, enfim, o concreto de ultra alto desempenho ele é considerado dessa maneira quando ele passa dessa resistência à compressão, entre 100 e 150, dependendo do critério que vocês quiserem admitir, né? E uma resistência à tração direta ali de cerca de 6 a 12 megapascal, né? A STM nem fala na tração direta. Então, quem dá muito essa resistência à tração direta são as fibras, né? Mais algumas classificações, nós temos aqui o CT303 do Ibracon, né, o Comitê Técnico do Ibracon, que está elaborando um documento técnico sobre esse material, né, e que fala um pouco dessas propriedades, e vocês também estão vendo que aqui nós resolvemos usar o termo Ultra High Performance Concrete e falar a resistência dele. Então, o HPC 130 de 130 megapascal, 150 de 150, assim por diante, né? Com a resistência à tração que vocês estão vendo ali, módulo de elasticidade acima de 40 GB, ou seja, vocês também devem ter visto nos vídeos que ele não tem agregado graúdo, né? Não tem brita. Quem é o responsável pelo módulo de elasticidade em concretos convencionais é a brita. Então, eu fazer um concreto sem brita com módulo de 40 GB é muita coisa, né? Então, essas são as definições que estão entrando lá no CT303 do Ibracon, né? Então, ele é eu chamo ele de concreto, o mundo chama ele de concreto, né? Mas, na verdade, ele não tem brita. Se a gente for ser preciso na nomenclatura, porque o tamanho máximo dos grãos, vocês estão vendo aqui no slide, é de 3 milímetros, né? Então, ou seja, 3 milímetros é uma areia, né? E uma areia não muito grossa, né? Essa é a dimensão máxima, né? Então, aqui vocês começam a ver alguns materiais, né? Cimento, silicativa, pó de quartzo e tal, até chegar numa areia fina, que seria o agregado graúdo desse concreto, seria areia fina. Então, vocês estão vendo que eu chamo ele de concreto, o mundo chama ele de concreto, mas se eu for ser preciso na nomenclatura, seria uma argamassa, né? Muita gente já usa o C não como concreto, como material cimentício, né? De cimentício, né? Então, um compósito, né? Alguns já vão chamar ele de compósito, né? Essa seria a sigla em português, concreto de ultra alto desempenho, mas, como eu disse, já tem gente chamando de compósito de ultra alto desempenho. Enfim, mas aí é só uma questão de nomenclatura, não é algo importante. O mais importante que vocês entendam é que ele não vai agregado graúdo, ele não tem brita, né? Ele tem esses materiais aqui, né? Isso aqui são as dimensões das partículas, né? Naquele primeiro vídeo vocês viram o cimento branco, também tinha dióxido de titânio. Então, olha aqui onde está o cimento, né? O cimento está nessa curva azul aqui. Esse é o tamanho do cimento. O dióxido de titânio, né, é bem mais fino que o cimento, né? Também vai naquele nosso traço areia de fundição, que está aqui um pouquinho mais grosso, a cinza volante, que é do tamanho parecido com o cimento, o pó de quartzo, que é do tamanho do cimento aproximadamente, e uma areia fina, que está aqui. Então, vocês estão vendo que eu tenho aqui basicamente 3 grupos de materiais, né? Uma areiazinha bem fina, materiais do tamanho do cimento e um material mais fino ainda, que nesse caso foi dióxido de titânio, mas a gente também já usou silicativa, entre outros materiais que cumprem também essa função, né? Porque o grande segredo é fazer o empacotamento granular. Então, por isso que a gente trabalha com 3, 4 tamanhos de agregados, né? E aqui também vão as fibras que têm que estar muito bem distribuídas, né? Essa imagem aqui é de um aluno meu de doutorado, professor Roberto Cristi, muitos de vocês devem conhecer, né, que usou aqui um equipamento que é o microtomografia em 3D, né? Então, é basicamente fazer um raio-x, vamos usar um termo assim, como a gente faz do braço lá, por exemplo, enxerga lá o osso, aqui a gente está enxergando as fibras, a distribuição real das fibras no concreto. Então, vocês veem que a fibra está como a gente gostaria nesse caso aqui, bem distribuída, bem distribuída, esse é o termo, né? Ou seja, em todos os pontos do corpo de prova, né? Permitindo que haja uma boa distribuição de tensões, né? Então, esse é o correto. E isso ajuda muito porque ele não tem vibração, por ele ser autoadensável. Um concreto com fibras e vibração é ruim, porque a vibração tende a
a alinhar as fibras, né? Então, o ideal de um concreto com fibras é ele ser autoadensável, né? Que é o nosso caso aqui, e a gente vê que consegue chegar numa excelente distribuição dos materiais, né? Nas 3 dimensões, nos 3 eixos do corpo de prova, né? Aqui algumas fibras que nós usamos, né? São fibras pequenas, porque são materiais de pequena dimensão, né? A espessura desse material é para não passar de placas de 10, 12 milímetros, né? 1 centímetro, 1,2 centímetros. Então, as fibras têm que ter essa dimensão no máximo. Então, essa é a fibra mais usada, né? Com uma largura de 13 milímetros, né? E um diâmetro do fio de 0,2 milímetros. Então, é uma fibra realmente pequenininha. Lembra uma felpa, né? Pode, se a pessoa estiver meio distraída, entra dentro do dedo, né? E algumas outras fibras aqui de autores do mundo inteiro, né? O nosso problema é que nós não temos essa produção dessa fibra no Brasil, né? Essa fibra aqui anterior, agora nem pode mais falar isso, mas nós trouxemos da China na época, né? E agora a gente não quer mais nada que vem da China nesses próximos meses, né? Mas, enfim, até esquecer, né? Daqui a pouco esquece e já voltamos a comprar os troços da China. Então, essas fibras aqui vêm de uma produção da China. A Holanda também produz, lá na BKR, né? Esse tipo de fibra, né? E no Brasil a gente não tem essa produção. A gente tem uma outra linha de boas fibras que podem ser usadas, porque essas aqui são fibras metálicas, né? Essa aqui já é uma fibra de PVA. PVA é um polímero, né? A fibra de PVA é excelente, é um material de excelente qualidade, mas infelizmente a gente não tem no Brasil. E agora estão surgindo as fibras de basalto, né? Então, que também entram com excelentes propriedades, mas ainda também não temos essa produção em escala aqui no país, né? Talvez um dia a gente venha a ter, né? Em alguns casos mundiais, né? É um material ainda novo, mais ou menos novo, né? Mas já vem tendo casos no mundo, né? Então, essa aqui é uma ponte na Áustria, né? Olha o vão dessa ponte, né? Isso aqui é toda a fachada lá do estádio de futebol, né? De futebol americano. Então, a gente tem muitas aplicações em vários países, né? Basicamente, qual é a grande vantagem dele? Primeiro, durabilidade. Segundo, baixíssimas espessuras. Nós já vamos falar sobre isso, né? E aqui a gente fala um pouco do tamanho dos poros, para vocês verem um pouco sobre a durabilidade desse material, né? Eu tenho aqui os poros, o tamanho dos poros de um concreto de alta resistência, né? São pequenos poros e ainda concentrados ali no 0,01, no máximo 0,05, então, ou seja, os agentes agressivos têm extrema dificuldade para penetrar numa estrutura densa e com poucos poros, e os poros ainda muito pequenos, né? Aqui já é um concreto convencional, vocês veem já uma grande quantidade de poros e já de maior dimensão, de até 0,1 micrômetros, né? Então, são poros já maiores, né? Que é mais fácil de entrar, né? Agentes agressivos e tal, considerados, inclusive, poros capilares, né? E aqui entra os ultra high performance concreto, né? Ou seja, com praticamente zero de porosidade, e ainda a porosidade que tem é uma porosidade pequena ali, ao redor ali, a porosidade que se tem ali ao redor do 0,01, nada entra nessa dimensão, e ainda algum pico ali, alguma coisinha aqui no 0,03, mais ou menos, ou seja, pequenos poros, nada que vai afetar a nossa durabilidade, né? E aqui é um trabalho que nós fizemos, aqui é uma tese, uma outra tese de doutorado que também está em andamento, o INOEL, os AMES, né? O INOEL deve defender aí até outubro desse ano, né? Que vocês observam aqui, ele testou o concreto referência, né? 100 fibras, né? Com 1% de fibra, 2% e 3% de fibra, que na realidade ficou com 2,9%, mas era para ser 3%. Então, você observa que esse é o grande desafio, botar 2%, 3% de fibra, que é um monte de fibra, né? Mas ainda assim manter a alta densabilidade do traço, né? E aqui vocês veem o concreto abrindo, né? Olha como ele abre devagar, mesmo que ele tenha uma bela abertura, ele é coeso, né? Ele abre de uma maneira devagar, né? Então, ele é um concreto que precisa aí de uma certa ajuda para se adensar nas formas, né? E aqui alguns resultados, né? Então, se chegou aqui em resistências
por volta de 120 megapascal, uma boa resistência, alguns chegaram um pouco mais, até 140, porque, na verdade, essa não é a nossa preocupação principal, né, a resistência à compressão, porque a gente não vai usar o benefício dessa resistência à compressão em projetos reais, né, quando passar lá dos 60, 70, 80 megapascal, eu já não estou mais usando aquela resistência, só que ele também está me dando uma proporcionalidade nas outras propriedades mecânicas, né, como a tração, como o modo de elasticidade e tal. Então, aqui a gente observa o concreto referência. O concreto referência já é um concreto de ultra alto desempenho, já é um concreto excelente, mas é um concreto sem fibras, né, por isso que a gente chama de referência. Chegando lá no 120 megapascal, e os concretos com um pouquinho de fibra, um pouquinho não, com 1%, 2% e 3% de fibra, bastante fibra, eles mantiveram a alta densabilidade e ainda aumentou um pouco a resistência. As fibras, apesar de que a função delas não é aumentar a resistência à compressão, mas as fibras acabam ajudando na distribuição de tensões e aumentam um pouco, lá uns 10%, 15% a resistência à compressão. E aqui a propriedade mais importante desses concretos, que é a famosa curva tensão versus deformação, né? Ou seja, como que o material se comporta sob carga, né? Ou seja, um concreto convencional, vocês devem saber disso, né? Imagino eu que aprenderam aí em algum momento da faculdade, quem está um pouquinho mais para frente, né? Quem está mais no início ainda não, ele vai ganhando resistência, né? Ele vai absorvendo resistência com uma certa deformação. O eixo horizontal é de deformação, deslocamento, e o eixo vertical é a carga, né? A resistência é carga sobre ar, então por isso que eu estou falando resistência. Mas, enfim, ele vai sendo carregado com uma certa carga, né? E essa carga vai ocasionando uma certa deformação, até que vai chegar num ponto que vai haver o rompimento, né? Então, o rompimento de um concreto convencional, sem armadura e sem fibra, é um rompimento brusco, é um rompimento do nada, né? Esse concreto, com esses teores de fibra, e já vamos lá, por exemplo, nos de 3%, 2,9%, 3%, que são as linhas cheias, né? Vamos pegar os 91 dias, né? Com 3%, o verde cheio, né? O verde linha cheia. Ou o vermelho linha cheia, que é os 28 dias que a gente tem mais estudos com 28 dias, né? Aqui o 91 seria 3 meses, como tem muito material pozolânico, esse material ainda ganha um pouco de resistência. Mas vamos pegar os 28 dias, que é mais conhecido, e é vermelho, né, Moacir? Não sei se aí o pessoal aí torce para o Internacional, que é vermelho, né? Então a gente gosta do vermelho. Enfim, olha que ele chega naquele limite de proporcionalidade, um concreto convencional romperia aqui, ele não rompe, ele continua absorvendo tensão, continua deformando e aumentando a tensão. Ou seja, até quando chega num ponto, né, no ponto de inflexão, que ele, sem aumento de força, ele vai tendo deformabilidade e, vamos assim dizer, esse seria o limite de segurança desse concreto, né? Ele teria que ser dimensionado para, no máximo, aqui, 80 mil newton, né? De 80 kilonewton, né? De tensão, né? Então, se observa que ele partiu lá de 40 mil e ainda conseguiu dobrar a sua resistência através das fibras, né? Aqui, basicamente, quem está trabalhando é a matriz. Quando fissura, isso aqui é uma fissura, e dá vamos assim dizer, alivia a tensão, aí entram as fibras em operação, né? As fibras só são acionadas depois que o concreto, depois que a matriz fissura, que é nesse ponto que vocês estão vendo. E aí as fibras começam a operar, e vocês estão vendo que as fibras chegam a dobrar a capacidade portante do elemento, né? Então, vocês verem a força dessas fibras, realmente a eficiência desse material, né? Então, aqui as resistências, como eu disse para vocês, a tração, etc. E aqui o que nós chamamos de tenacidade, né? A tenacidade é a área sob essa curva, né? Ou seja, é quanto o material absorve essas tensões, né? Então, quanto maior a tenacidade, mais flexível é o concreto, né? Então, aqui com 1%, 2%, 3%, né? 7 dias, 28 e 91. Então, vamos de novo pegar, chega a tenacidades aqui da ordem de 136, vai aumentando, né? O de 7 dias para o de 28,
e é para aumentar ainda mais um pouco para o de 91 dias. Né? Então, observem que esse material realmente funciona muito bem nesse sentido. Né? E qual é o grande segredo desse material? Só um pouquinho. Fomos até aqui, Igor? Tá tranquilo por enquanto. Alô? Alô? Pronto, tudo certo. Voltou? Sim, sim. Eu acho que eu cliquei em alguma coisa aqui errada, tio. Mas voltamos. Cadê o apresentar agora? A tela inteira. Onde foi que eu caí, hein? Só para eu saber. Queria que você ia me perguntar se tinha dúvidas no chat. Tá. Então, tá bom. Então, caí agora, né? Ou seja, né? Porque com silêncio, eu pensei, pô, será que eu caí lá no início? Eu tô meia hora falando aqui. Tá. O Rafael já tá me avisando aqui que é no empacotamento. Perfeito. Como é que estamos até aqui? Alguma dúvida, algum ponto aí que vocês queiram? Estão entendendo bem? Estamos indo bem até agora? Tem alguma dúvida no chat aí, Igor, ou continuamos? Pode continuar. O pessoal está esperando essa parte. Tá. Bom, então, como nós estamos falando, o grande segredo desse concreto, o que é? É o empacotamento, né? Aquela famosa brincadeira da piscina de bolinhas, né? O que vocês enxergam aqui. Então, ou seja, por que vocês afundam na piscina de bolinhas, né? Se vocês pular numa piscina de bolinha, né? Oi, como? Teve um estudante que perguntou aqui que se utiliza armadura nesse tipo de concreto. Não, ele não se utiliza armadura, não, William. Ele utiliza fibras, né? A armadura são as fibras, né? Nós consideramos ele um concreto armado, mas não armado com barras de aço, e sim com fibras, né? Então, ou seja, por que vocês afundam numa piscina de bolinhas, né? Porque as bolinhas são tudo do mesmo tamanho, né? E como elas são tudo do mesmo tamanho, cria uma série de vazios entre elas, né? E aí, quando vocês entram, enfim, preenche esses vazios, né? Então, aquela brincadeira, né? Se vocês pegar um pote aí, sei lá o que, um balde, encher de brita, né? Vocês vão encher de brita até em cima, né? Daí parece que está cheio o balde, né? Se vocês pegar areia e jogar, vocês vão jogar mais um monte de areia, talvez mais um balde de areia, né? E aí parece que vai encher, né? Aí se vocês pegar uma partícula mais fina ainda, por exemplo, cimento, vocês vão encher de novo, né? Então, a partícula menor vai entrando nos vazios da partícula maior. E como que a gente chega nesse empacotamento máximo? Botando as partículas, empacotando uma por uma, botando as partículas pequenas no vazio das maiores e chegando nesse desenho, nesse cubo aqui, para ser o empacotamento máximo, né? Então, tem o trabalho de Andreasen, que é de 1930, né? Que é uma evolução da equação de Fuller, né? Que faz matematicamente esse estudo, né? Não vamos entrar muito nisso, para vocês entenderem, aqui a gente consegue vencer grandes vãos devido a essas características, com placas extremamente finas, né? O primeiro caso do uso do concreto de ultra alto desempenho, vamos assim dizer, o início dele foi o RPC, né, o Reactive Powder Concrete, né, ou seja, o concreto de pós-reativos, né.
E o primeiro caso dele foi lá da passarela de Sherbrooke, no Canadá, né? Então, isso aqui é uma passarela de pedestres, né? Construída com concreto de pós-reativo, né? Basicamente, esse era o desenho esquemático, né? Uma passarela de 3,30 metros de largura, 3 centímetros, né? 30 milímetros de espessura, esse elemento aqui tem apenas 30 milímetros, né? E uma treliça, né? Nessas dimensões, né? E aqui com um cano metálico, né? E dentro preenchido com concreto de pós-reativo, né? Então, ou seja, tinha um preenchimento de concreto de pós-reativo e todas essas placas aqui, esses elementos no CPR, né? Então, vocês observam que isso aqui tem 30 milímetros de espessura, essa placa, né? Aqui vocês veem a produção, as fotos são antigas, enfim, vocês veem a produção dos elementos, né? Aqui do tabuleiro de 30 milímetros de espessura, aqui né, as pernas da treliça metálica com concreto dentro, confinado, né? E aqui é o içamento e montagem da passarela em 6 tramos de 10 metros, né? Esse era o desenho esquemático, né? E aqui embaixo uma viga de concreto protendido, né? Que permitia também dar uma estabilidade para o elemento, né? Então aqui vocês veem a ligação entre duas peças grandes, né? E até por ser materiais de pequenas espessuras, foi uma passarela bem mais leve que as tradicionais, então se pôde construir elementos grandes, né? Então, volto a dizer, aqui tem 30 milímetros, né? 3 centímetros a espessura, as pessoas caminham aqui em cima, né? Então, você observa como a estrutura é esbelta, né? Aqui já é o banzo inferior, né? Para vendo esses perfis metálicos aqui, esses tubos metálicos preenchidos com concreto pós-reativo, e aqui a passarela quase pronta, né? Um exemplo mais recente, muito interessante, a passarela em Seonyong, né, a passarela em Seul, né, na Coreia do Sul, que tem o recorde da maior índice de esbeltez, né, que é o vão dividido pela espessura da passarela, que também é 30 milímetros, né, então uma passarela dessa dimensão com apenas 30 milímetros, né, então tem um vão de 120 metros, né, numa altura de arco de 15 metros, né, então o negócio realmente interessante, né? Aqui a construção dessa passarela, alguns detalhes construtivos, né? Tem ali, aqui é só o CPR, né? Então, olha, pequeno volume de material, pequena espessura e sem armadura, que nem o colega lá perguntou. Em alguns pontos, vocês vão ver alguns reforços de cabos de proteção, etc., mas mais para, por exemplo, aqui vocês veem alguns cabos de proteção, né? Mais para ajudar nessas, né, em algumas tensões, né? Uma espessura de 30 milímetros, né? E uma passarela de 4,30 metros, né? Então, é um caso aí bem interessante, né? Aqui durante a construção, algumas fotos durante a construção. Então, se vê que se faz elementos muito mais leves, né? Tu permite executar com equipamentos menos pesados, né? Ou seja, tem toda uma otimização da estrutura, né? A ponte em Mars Hill, né, em Iowa, né, nos Estados Unidos, você observa que esses casos, pessoal, tanto a do Canadá, em Sherbrooke, como agora aqui, são pontes, etc., nos Estados Unidos, no Canadá, países que no inverno é extremamente frio, que neva, né? Então, e para degelar, para tirar o gelo, a neve da estrutura, é muito comum o pessoal usar sal, né? Se usa sal, a prefeitura vem com um caminhão de sal para, vamos assim dizer, dar aderência tanto dos carros, as pessoas e tal. Então, se usa muito sal. E esse sal é íon cloreto, né? Ataca a armadura enormemente. Então, a durabilidade dessas estruturas nesses países é muito baixa. Então, por isso até que se desenvolve esses concretos especiais, porque como eles não têm armadura, eles acabam tendo uma vida útil muito maior, né? Então, aqui algumas fotos, aqui vocês já veem que tem uma série de reforços de proteção, né? Então, ou seja, uma série de cabos de proteção, né? Concretados dentro desse CPR, né? Ou dentro desse Ultra High Performance Concrete, né? Então, aqui algumas instrumentações para fazer os ensaios de tensão, deformação,
para saber se aquele elemento realmente vai funcionar como se espera, né, dele. Então, vocês já estão vendo aqui ensaios em tamanho real, né, porque não se tem muitas propriedades do material pequeno, corpo de prova, né, então teve que se ensaiar vigas grandes, né, se concretando aí o tabuleiro, né, que a gente comentou. Então, olha o tamanho dessas peças, mas ao mesmo tempo leves, né, e ainda algumas concretagens de reforço na obra mesmo, né. Então, aqui a seção do elemento, né, uma passarela de 2,5 metros, praticamente, né, e alguns reforços aí protendidos e tal, né. E aqui o ensaio mostrando os elementos onde que tem maiores tensões, compressões e tal, até para justificar alguns reforços pontuais, né. Então, aqui eu já estou nos testes em escala real, passando elementos reais, né, e aí é muito complexo, né, tu fazer esse tipo de estrutura com material que ainda não se tem um grande conhecimento no mundo, né, então se bota em operação antes, etc., para ver como que vai se comportar, né. Falando um pouco da dosagem, né, a dosagem desse concreto é um pouco complexa, né, como eu disse já no início, a gente acaba usando materiais de diferentes tamanhos, né, silicativa mais fina, aí já vem o cimento, pó, dolomítico, já entra cinza volante, já entra materiais, areias mais finas, né? Ou seja, com esses materiais eu vou compondo aquela minha curva ideal até chegar aqui, né? Na determinação do desvio de empacotamento, né? O IDE, né? Então, esse traço aqui, esse tracejado, seria o empacotamento de 100% ideal. E se eu conseguir botar os meus materiais exatamente em cima dessa curva, eu chegaria no meu concreto perfeito, meu concreto sem vazios, meu concreto de máxima resistência, de máxima durabilidade. Só que isso é muito difícil, eu conseguir trabalhar com as partículas dos materiais e tal. Então, através de um software, a gente pode até disponibilizar, depois, se vocês tiverem interesse, né, uma tabela do Excel, né? Tu vai colocando os materiais, tu vai colocando um pouco mais de sílica, um pouco menos de cimento, um pouco mais de cinza volante, etc., e vai montando a tua curva para ficar o mais próxima possível daquela curva ideal. E esse afastamento da curva ideal é o que nós chamamos do desvio de empacotamento, ou seja, e aí tem uma forma para calcular o desvio. Então, quanto maior esse desvio, pior é, né? Mas, enfim, a gente consegue chegar em concretos com desvio de 40, o IDE, né, de 40, 50, 60 já são excelentes. Quando passa de 120, 130, eu já começo a ter uma perda muito grande das resistências, né? E aqui como que eu determino o teor máximo de fibras, né? É uma equação também já reconhecida, já respeitada aí na parte científica e tal, que através das massas específicas unitárias e o raio do fator de forma da fibra, né, que é o comprimento dividido pela espessura, eu calculo o teor máximo de fibras e consigo fazer concretos com um grande teor de fibra para mostrar aqui o diagrama de dosagem, né, que aqui nesse quadrante eu pego a resistência em função do teor de fibras, aqui em função da resistência à tração e aqui já a flexão equivalente. Então, esse é o nosso diagrama de dosagem do concreto de ultra alto desempenho, né? Alguns trabalhos que a gente fez, esse aqui foram placas para absorver tiros, né, balísticos, né, para se usar em bancos, para se usar em guaritas, para se usar no quartel, sei lá, no exército, né, no presídios, né? Então, por ser um concreto com muitas fibras, ele absorve muito bem o impacto do projétil, né? Então, aqui já está recebendo um tiro, a placa ela está absorvendo bem, né? Um concreto convencional seria facilmente transpassado, né, nesse ensaio, né? Então, aqui, concretos, aqui vocês estão vendo o tiro, né, no vídeo ali do lado, né? Concretos com 3% de fibra, por exemplo, que é um bom teor, né? Ou seja, praticamente, né, com 70 milímetros, por exemplo, ele absorveu muito bem, né? Com 50 milímetros ele absorveu muito bem, a exceção do fuzil, né? O 762, que é o fuzil do exército, né? Na verdade, só as forças armadas podem ter
essa arma, né, esse armamento, né? A gente sabe que na prática mais gente tem, né, mas na teoria só as Forças Armadas poderiam ter. Então esse é um concreto que resiste, inclusive, a esse tipo de calibre, né? Aqui é o diâmetro do impacto, né, que é a profundidade. O gráfico anterior foi da profundidade, né, a penetração da bala, né, do projétil. Aqui é o diâmetro, né, quanto que ele abre na superfície, né. Então, também, vocês observam que ele absorve bem, né. Os calibres menores, arminha 38, 9 milímetros, essas porcariazinhas, ele segura bem, né. Ele sofre um pouquinho mais quando a gente vai para o fuzil do Exército, né, para o 762. Mas, enfim, pouca coisa resiste ao fuzil, né, o 762. Essa aqui é uma edificação voltada para o Minha Casa Minha Vida, ou seja, edificações de baixo custo, né? Se vocês aqui está o site, é um sistema construtivo muito interessante, recomendo aí vocês darem uma olhada, né? Então, isso que é o mais interessante, né? Nós pegarmos os trabalhos acadêmicos, esse aqui, como eu disse, eu estou mostrando aqui para vocês os resultados de duas, três teses de doutorado, umas 2, 3 dissertações de mestrado, mais alguns TCCs, né? E o mais interessante é que, além de todos esses resultados acadêmicos, esses dados científicos muito importantes, inclusive para publicações e tal, também esse negócio sai da universidade e chega na prática, né? Então, aqui é um sistema construtivo que a gente desenvolveu junto com a empresa, né? A ideia é fazer as casas com esse material, ou seja, uma excelente durabilidade, não ter armadura, né? Então, ou seja, tu praticamente faz uma casa que não vai ter corrosão, né? Aqui vocês estão vendo a concretagem das placas com 10 milímetros, né? Ou seja, 1 centímetro de espessura, né? E aqui esses são acabamentos que tu bota na forma, não sei se vocês conhecem, não sei nem dizer, são pequenas perfis que tu bota ao longo da forma, e quando tu saca a peça, ele sai com esse acabamento, como se fosse um tijolinho, né? Ou seja, é concreto, mas é como se fosse tijolinho. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é o saque da peça, né? Como é 1 centímetro, é muito fino para eu arrancar como um pré-fabricado normal, a flexão. Então, a gente desenvolveu um sistema lá de saque com ventosas, né? Isso aqui é como se fosse uma chapa, um vidro, né? Então, olha aqui, isso aqui é concreto, né, pessoal? Concreto armado com fibras, que nem respondi para o colega, né? Então, isso aqui está sendo sacada a peça 12 horas depois de concretada, né? Ou seja, já endureceu e já está pronto, né? Então, todo cuidado para sacar a peça com as ventosas, né? Pezinho ali embaixo da peça, louco para perder o pé, né? Já tirou o pezinho. Deixa eu passar o vídeo um pouquinho. Eu quero ver se mostra. Esse vídeo aqui não mostrou o acabamento da peça. Um acabamento fantástico, né? Aqui dá para ver já o acabamento, né? Então as peças saem prontas, né? E aí já monta o sistema na fábrica, né? Já vai encaixando as peças, já vai reforçando, e sai o monobloco, né? Com essas dimensões, a dimensão que cabe num caminhão, né? E quando chega na obra, aqui está o monobloco, ele vai abrindo, né? Ele vai abrindo e vai só montando as peças e vai encaixando, né? Então, ou seja, aqui dentro tem como se fosse de desmontar e montar, né? Aqui estão todas as paredes que vai só desdobrando e saindo da edificação, né? Ou seja, aqui tem o tamanho da carreta, 6 metros por 2 e... Se alguém souber aí, me ajuda. O tamanho de uma carreta normal, né? Não é nem tem a carreta de 12 metros que caberia 2 módulos, né? Essa aqui é uma só. Então, 6 metros por 2,50, se não falha a memória, alguma coisa por aí. Então, vocês estão vendo que a área da carreta, 6 por 2,50, dá lá 15 metros quadrados no máximo. E aqui eu tenho uma casa de 45 metros quadrados. Então, ou seja, eu transporto em 15 e depois, se desmontando e remontando, se desdobrando, ela chega a 45 metros quadrados de área.
Aqui vocês estão vendo aqueles acabamentos que eu falei da forma, né? Que já sai pronto, né? Parece que é um tijolinho, parece que é concreto, né? Então aqui vocês veem uma casinha bonita, casinha popular, Minha Casa Minha Vida, né? Isso aqui é uma casa real, tá lá do lado da empresa para demonstração, né? Então muito interessante, recomendo que vocês olhem lá, conheçam um pouco mais o site, né? Professor, Oi. em relação ao o custo, chegaram a uma quantidade X de casas que se torna mais econômico ou ainda estão buscando isso? Não, o custo é o seguinte, ele é um concreto bem mais caro que o concreto convencional, né? Vamos dizer assim, o concreto convencional seria, vamos chutar, R$300 o metro cúbico, né? Esse aqui, nós estamos falando aqui de por volta de 1.500, 1.800, então estamos falando de 5 a 6 vezes o custo do concreto convencional. Só que olhem aqui o volume. Nessa casa, eu tenho 2,5 cúbicos de concreto, né? Em toda a casa, 2,5 cúbicos. Então, ou seja, 2,5 cúbicos vezes, vamos chutar R$2.000, nem chega a tudo isso, eu estou falando de R$5.000 de concreto. Então, não é tanto, se eu olhar o global. Então, assim, muita gente pergunta qual é o custo desse concreto, desse compósito, né? Comparado com o concreto convencional. É bem mais caro, é 5, 6 vezes, mas não pode comparar o custo de um material com outro, tem que comparar o custo da solução, né? Como eu tenho propriedades muito melhores, eu vou ter muito menores espessuras, né? Um concreto convencional, uma parede de uma edificação de um concreto convencional não baixa de 10 centímetros. Aqui eu estou falando de 1 centímetro, estou falando de 10% do volume de um concreto convencional. Então, vocês observem que a comparação tem que ser um pouco mais ampla. O que eu posso dizer é que essa casa aqui é para habitação popular, ela tem um custo que se viabiliza, né? E está se começando a se produzir, né? Vocês já estão vendo a fábrica montada. É claro que para esse sistema todo se pagar, eu tenho que concretar, eu tenho que produzir aqui 3, 4 casas por dia, né? Na fábrica. Isso está iniciando ainda, até porque entrou pandemia, entrou crise, aí saiu da crise, entrou pandemia. É uma coisa maluca esse país, né? Então, assim, ainda não é um sistema que está totalmente inserido no mercado e tal, mas isso eu acredito que é questão de tempo, porque a qualidade é excelente, o custo está dentro do padrão, ou seja, eu acredito que vai ser um sistema que vai bombar aí no mercado daqui a pouco, né? Esse aqui... Oi, desculpa, fala. Eu tenho uma dúvida também em relação a isso, as casas desse tipo de concreto. Nesse caso, como é o desempenho térmico e acústico dele? Ou a gente vai ter que fazer o Lucas falando, Lucas? Lucas. O desempenho térmico e acústico, Lucas, depende muito do preenchimento, né? Porque se tu tá vendo aqui, ó, aqui não dá para ver. Aqui eu tenho uma placa externa e eu vou ter uma manta, uma lã de vidro, e eu vou ter outra placa interna, né? Então, a gente faz sanduíche aqui. Né? Então, uma parede é composta por 2 placas e um material de isolamento internamente, né? Então, ou seja, tu pode trabalhar com isolantes, né? Claro que para o Minha Casa Minha Vida, para edificações populares, se especificou um material de isolamento mais econômico possível, que simplesmente atendesse o mínimo da norma, né? Porque, enfim, tu quer só atender o mínimo nesse tipo de edificação. Mas se tu agora estiver trabalhando com uma casa de altíssimo padrão, etc., tu pode entrar com um isolamento muito mais eficiente dentro do mesmo sistema, né? O sistema é muito flexível, né? Dentro do mesmo sistema, e tu ter desempenhos fantásticos, né? Claro que, nesse caso, o desempenho térmico acústico vai ser, vamos assim dizer, proporcional ao custo das soluções que tu adotar, né? Então, é possível tu ter um excelente desempenho térmico acústico, só que aí não é para esse tipo de edificação aqui que nós estamos apresentando, né? Então, nesse caso, se fosse, por exemplo, no caso, o concreto convencional seria mais viável se fosse para fazer
Não. O melhor. Não muito, né? Porque, bom, sim e não, né? É difícil de dizer porque eu volto a dizer, depende do qual isolamento, manta acústica ou térmica tu colocar aqui no interior, né? Tu pode ir muito além do concreto convencional. O concreto convencional, termicamente, não é eficiente, é muito ruim, por sinal, né? Então, se alguém aí em Palmas, não sei, tu mora em Palmas, Lucas? Sim, moro em Palmas. Se tu conhecer aí alguma edificação, não sei se tu mora numa assim, mas se tu conhecer alguma edificação em parede de concreto de 10 centímetros, que é muito usado nesse tipo de situação, a pessoa aí vai passar calor, né? Ou seja, por quê? Porque o isolamento térmico do concreto é baixo, é muito ruim, né? O acústico, ele é mais ou menos aceitável, porque o acústico, o ruído aéreo, né? Ou seja, vamos assim dizer, eu estou aqui falando e tem uma parede e tu está do outro lado, né? O ruído aéreo, a fala, a televisão, a fachada, o carro passando, o ruído aéreo é proporcional à massa da parede, né? Então, vamos assim dizer, segue a lei das massas, né? Então, vamos assim dizer, o ruído, o isolamento acústico para o ruído aéreo do concreto ainda é bom, ainda é aceitável, né? O ruído de impacto já não, se tiver vamos assim dizer, 2, 3 pavimentos e uma laje de concreto maciço, uma pessoa estiver caminhando de salto, tu vai escutar inteiro, porque o ruído de impacto do concreto não é bom, né, o isolamento. Então, ou seja, o concreto convencional também não é bom para esses aspectos, né? E esse aqui, se eu botar só as 2 placas, também não vai ser bom. Mas eu tenho a possibilidade, e o sistema é pensado para isso, que tenha uma manta isolante, térmica, acústica, enfim, o que se for especificado. Aí, respondendo a tua pergunta, Lucas, depende do que vocês especificarem. Se tu botar uma manta ruim ou não botar manta, ficar sem nada, sim, vai ser ruim o desempenho térmico acústico. Se tu botar uma manta ótima, vai ser excelente, né? Vai depender muito disso. Assim, professor, muito obrigado. Certo. E aqui, a Palazzo também está ali o site, vocês podem entrar lá no site e conhecer um pouco mais. Esse aqui é uma empresa que faz fachadas arquitetônicas, né? Então, aqui vocês estão vendo... Com licença, Bernardo? Oi. Tenho mais uma dúvida. Meu nome é Gabriela. Oi, Gabriela. Com dúvida sobre essas paredes de 1 centímetro. Ela é só para usar na fachada externa das casas? Não, interno também. Então, são 2 placas. São 2 placas, é um sanduíche. Tá. Né? A parede e foi feito algum ensaio para determinar a resistência ao fogo delas? Sim, foram feitos todos os ensaios, né, para a edificação do Minha Casa Minha Vida, né? A questão do Minha Casa Minha Vida, do Minha Casa Minha Vida não, desculpa, da legislação para edificações até 12 metros de altura, né, considerando o último piso ocupado, então vamos dizer até 4 pavimentos, não há, para edificações residenciais, não há necessidade de resistência ao fogo, a não ser na cozinha, né? No ambiente da cozinha, a norma pede 30 minutos. Não sei se tu tem conhecimento das normas de incêndio, né? Então, ela pede 30 minutos... perfeito, então, tu sabe o que eu estou falando. Então, ela pede 30 minutos apenas na cozinha. Então, as placas ali podem atender, né? Só que elas ficam no limite, vamos assim dizer, né? Nós tivemos ensaios que passou dos 30 minutos ali, 31, 32, e tivemos lá 1 ou 2 ensaios que não chegou nos 30 minutos. Então, até para ter uma situação um pouquinho mais tranquila, né? Porque depende um pouco da execução, tem que dar tudo certo, da cura, etc. Então, vamos assim dizer, para não correr nenhum risco, foi especificado que na cozinha tem ali placas de... Poxa vida. Não é fibrocimento, é placas cimentícias, sabe? As placas cimentícias, né? Vamos assim dizer, revestindo para dar esse acréscimo aí de resistência ao fogo. Então, ou seja, na cozinha, dentro dessas casas aqui, foi feita essa especificação. Aí, claro, se tu perguntar, mas e se eu precisar para usos que precisem de mais resistência ao fogo? Né? Por exemplo, em prédios mais altos ou em indústrias, ou, enfim, danceterias, ou seja, usos que necessitem de maior resistência ao fogo. Aí tu vai ter que, vamos assim dizer, botar
elementos para proteger essas placas, né? A placa em si resiste bem ao fogo, ela não tem nenhum problema de estabilidade, né, de colapso, etc. O problema é que no ensaio de fogo, tu também mede o isolamento térmico, ou seja, a temperatura não pode passar de um cômodo para outro. E essas placas reprovam justamente nesse ponto, né? Eu diria que isso também, não sei se vocês conhecem essas paredes de concreto maciço, é mais ou menos a mesma questão do concreto maciço, ou seja, até 30 minutos ele resiste bem, concreto maciço de 10 centímetros até um pouquinho mais, né? Ele resiste bem ali até com uma certa folga nos 30 minutos. A partir daí, ele não resiste. Ou tu vai ter que aumentar a espessura do concreto, né, da parede de concreto, ou tu vai ter que usar outros elementos, por exemplo, uma chapa de gesso acartonado resistente ao fogo, uma chapa cimentícia, que foi o que nós especificamos aqui, até porque, como é cozinha, né, gesso não daria, né? Soluções mais caras, como pinturas intumescentes, isso aí tudo poderia complementar essa resistência ao fogo necessária. E, Bernardo, outra pergunta também. Nesses ensaios que foram feitos ao fogo, foi observado um fenômeno de espalho? Que eu imagino como sendo um concreto com baixa porosidade e uma placa tão fina, poderia dar algum problema nesse sentido. Não foi visto, Gabriela, porque o spalling, né, o lascamento explosivo, né, ou seja, ele é um fenômeno só para... Já pela tua pergunta, eu já vi que tu entende um pouco do assunto, então deixa eu só explicar um pouquinho para quem não entende muito do assunto. Esse desplacamento explosivo, o que é, né? Eu começo a aquecer a placa, ou o elemento em concreto, e a água que está ali interna, né, o elemento e tal, ela começa a esquentar, né? Começa a esquentar, começa a aquecer o elemento, a água que está ali, a água livre que está dentro do pilar, da viga, da laje, começa a esquentar, por exemplo, no incêndio. E aí, quando chega a 100 graus, né, vocês sabem que a água se transforma em gás, né, do estado líquido para o gasoso, né, e esse vapor de água aumenta de volume, né, o gás, esse estado, o vapor tem maior volume que o líquido, né, então, ou seja, ele estava num espacinho ali, ele começa a aumentar de volume e a partícula começa a querer se expandir, né? E não tem espaço. Então começa a criar ali um cabo de guerra com concreto, né? Ou seja, é mais ou menos uma panela de pressão, né? Ou seja, está ali a panela fechadinha e ali dentro a pressão aumentando, a panela segurando, né? Vai chegar um momento que, se não chegar na resistência limite do concreto, ele segura bem. Se chegar, tem o lascamento que pode ser explosivo, né, que é o famoso spalling, né, um termo em inglês. Então, ou seja, esse lascamento. Por que não acontece nesse concreto de ultra alto desempenho? Então, primeiro, porque ele tem ultra alta resistência. Então, quando eu começo a aumentar essa pressão interna, eu começo a tensionar o concreto, a ocasionar uma tensão de tração, né? E um concreto convencional tem uma resistência à tração muito baixa, mais ou menos 10% da compressão. Então, um concreto lá de 30 megapascal vai ter 3, até um pouco menos, 2,5, 2,8, 3 megapascal de resistência à tração. Esse concreto de 150 megapascal e com fibra, né? E com fibra, vocês viram ali no início lá os gráficos, as tabelas, ele pode chegar a 20, 30 megapascal de resistência à tração. Então, ou seja, não vai ter pressão interna possível, imaginária, que vai chegar nos 20, 30 megapascal, ou seja, esse concreto vai resistir muito bem essa panela à pressão. É como se tu botasse uma panela bem grossa, não vai estourar nunca, pode botar o que tu quiser pressionando ali dentro. E segunda coisa, que esse concreto, como eu comentei, ele tem uma relação água aglomerante 0,20, então ele não tem água livre dentro. Ele não tem poro, ele não tem água livre. Então, ou seja, nem vai ter essa água para evaporar. Então, resumindo, não vai ter o spalling nesse concreto aqui. Não sei se tu... Não, entendi. Muito obrigada. Perfeito. E esse caso aqui, essa indústria aqui, como eu disse, faz fachadas arquitetônicas. Aqui vocês estão vendo aqui uma das opções, né? Esses elementos aqui vazados, né? E a ideia também foi fazer com esse concreto para não precisar da armadura e para ter uma grande durabilidade, né? Então, aqui vocês estão vendo
Vocês estão vendo aqui algumas peças que foram feitas, olha aqui esses vasos, sei lá como é que chama esse troço. Então, ou seja, são materiais de altíssima qualidade, e aí eu chego nesses elementos finais aqui em concreto de ultra alto desempenho, chego nessa fachada aqui. Então, é um material que dá inúmeras flexibilidades, vantagens, claro que nem vocês já perguntaram, ele é um material um pouco mais caro, ou bem mais caro, só que eu uso bem menos quantidade, porque ele é um material de altíssimas propriedades, né? E eu acabo podendo chegar nessas questões aqui. Certo, pessoal? Alguma dúvida mais? Essa era a minha apresentação, né? E agora eu fico aqui à disposição, se tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, vamos ter uns minutinhos aí para a gente sanar elas, tá? Então, fica aí à vontade. Boa noite, professor. Boa noite. Eu me chamo Bruno, sou acadêmico de Engenharia Civil do IFTO, Instituto Federal do Tocantins. Eu tenho a seguinte dúvida, como o senhor nos apresentou, esse concreto, ele não é armado com a armadura convencional. Perfeito. Com a armadura tradicional, mas ele é armado com fibras. Isso. A minha pergunta é a seguinte, quando nós estudamos a patologia das construções, nós estudamos bastante a questão dos ataques por cloretos, da questão da carbonatação, porque eles atacam a armadura diretamente e isso vai deteriorando o nosso concreto. Existe algum agente que trabalhe especificamente nessas fibras que nós utilizamos como armadura, abre aspas, do nosso concreto de ultra alto desempenho? Enfim, é complexo falar, né, Bruno? Enfim, que nem tu comentou, o concreto convencional, na verdade, o concreto é muito pouco atacado, né? Quem é atacado é a armadura que está dentro do concreto armado. Então, o concreto carbonatou, né? Ou seja, entrou CO2 e reagiu lá com hidróxido de cálcio, aquela troça toda, e formou lá, carbonatou o concreto. O concreto não está nem aí, até melhora um pouco o concreto, né? Ou seja, ele está carbonatado. O problema é que despassiva, né? Diminui o pH e a armadura pode oxidar. A mesma coisa em um cloreto, né? Se eu tiver um concreto simples, se eu não tiver armadura, eu posso usar, inclusive, água do mar, não tem problema nenhum eu usar sal. Sal não faz mal nenhum para o concreto. Bem pelo contrário, até acelera a pega e tal. Então, ou seja, o meu problema realmente é a armadura que está dentro do concreto. Então, não tendo armadura, respondendo bem simplesmente, eu tenho um concreto aqui quase que eterno, uma estrutura quase que eterna, né? Agora, claro, a gente sabe que tem alguns agentes agressivos que atacam o material concreto, né? Como reação álcali agregado, como o próprio ataque por sulfatos, etc., né? Só que todas essas reações, né, elas precisam ter presença de umidade ou de algum, por exemplo, de uma fonte externa de um sulfato, por exemplo. E como esse concreto tem uma relação água aglomerante 0,20, nada entra, né? É um material impermeável, é um material que não conversa com o meio. Então, assim, dando tudo certo, seguindo a teoria, né, seguindo a ciência, dando tudo certinho, esse concreto é para ser eterno, né? Tu não vai ter nenhum agente agressivo, nenhum ataque patológico, tu não vai, né? Tu pode, se usar só esse concreto, não precisa mais nem ter essa disciplina de patologia aí para vocês. Tô brincando, né? Então, assim, não é para ter nenhum ataque no material, no Ultra High Performance Concrete, em função da agressividade externa, né? Claro, eu estou considerando que ele foi bem concretado, que não tem vazios, que não tem falhas de concretagem. Estou considerando o caso ideal, né? Que a gente sabe que, às vezes, a prática é um pouquinho mais dura, né? Mas vamos assim dizer, dando uma situação ideal, não é para ter nenhum agente agressivo afetando o meu Ultra High Performance Concrete. Tá certo, muito obrigado, professor. Teu professor é o professor Moacir aí? Professor Moacir, acho que é de patologia, não é? Não sei se o Moacir ainda está aí. Exatamente, professor Moacir mesmo.
É isso aí. Tem responsabilidade aí. É bom, professor. Uma disciplina é boa, hein? Estamos aqui, professor. O senhor não vai tirar o nosso mercado, não, viu? Como é que é? Desculpa, Marcelo, não entendi. E não vai tirar o nosso mercado, não, viu? Ah, isso aí. A gente sabe que na prática, quando vai para a prática, o pessoal vai conseguir fazer uns erros, né? Então, vai continuar dando problema. Estamos todos contando com isso. Disse que esse concreto vai ser eterno, pode até tirar a disciplina de patologia, fiquei até com medo agora. Não, cara, eu tô brincando aqui, é só para mostrar que realmente um concreto com essas propriedades, né, é mais ou menos como se eu tivesse um concreto armado impermeabilizado, né? Se eu botar lá uma excelente impermeabilização em volta de todo o concreto, ou seja, não vai chegar água, não vai chegar íons cloreto, não vai chegar CO2, não vai chegar nada. Ou seja, uma viga de concreto armada toda impermeabilizada, bem impermeabilizada, é uma viga quase que eterna, não vai ter nenhum agente agressivo que possa afetar o elemento, né? Então, comparando, seria mais ou menos isso, né? Esse concreto praticamente já é um concreto impermeável, que não deixa nada entrar, nada sair, e tudo acaba bem. Não é que não vai ter disciplina, nós vamos estudar lá os problemas na alvenaria, no revestimento, nas fundações, esses continuam, né? É só no ataque ao material concreto em si que vai diminuir, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, creio que não. Quero agradecer, então, novamente a oportunidade, professor. Muito obrigado. E se quiser dar a sua palavra final e algumas indicações de livros para o pessoal estar estudando e interessando pelo assunto, pode ficar à vontade. Bom, a gente não tem livros nessa área ainda, né? Não assim, tem livro na área de empacotamento, tem livros na área de, por exemplo, do François Delahaye, lá da França, é um livro muito bom só sobre empacotamento granular e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E tem a tese do Roberto Cristi, professor lá da Unicino, lá, ele defendeu a tese, foi no Ibracon do ano passado, não sei se alguém esteve no Ibracon, ele defendeu a tese lá durante o congresso, né? Então podem ler a tese, podem buscar a tese dele, e é mais ou menos isso, agradecer aí a oportunidade, agradecer o convite, né, do professor Moacir, do Igor, a gente está sempre à disposição, gosta muito daí. Já estive algumas vezes aí em Palmas, cidade excelente, né? Aqui no sul está começando o frio agora, já começa a sentir falta aí dessas cidades mais quentes, né? Mas, enfim, agora nessa pandemia vai ter que passar frio mesmo, não tem o que fazer, né? Então, ficamos à disposição aí, deixei meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, fiquem à vontade para entrar em contato. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser compartilhar algum material, se tiver alguma discordância com o que eu falei aqui hoje, fique à vontade para contribuir. Estamos sempre aprendendo e sempre querendo melhorar. Obrigado. Obrigado, professor. Até a próxima. Valeu, brigadão. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau, Moacir. Abração. Até mais, professor.